E aí, tudo bem? Agora em novembro a Panini vai lançar o ônibus da Tropa Alpha, um material muito aguardado pelos fãs do John Byrne. Para mim, o material mais aguardado desde que eu dei início aqui ao canal em 2016. Quem conhece aqui o HQ sabe o quanto eu pedi que a Panini republicasse toda a fase do Byrne aqui no Brasil. Vou mostrar nesse vídeo o que tem nesse ônibus, o que acontece nas histórias e quando saíram pela última vez no Brasil, e vou mostrar também o que não tem no ônibus. No americano vem muito mais coisa e eu vou mostrar para vocês o que ficou de fora e se a Panini fez bem de trazer um ônibus mais enxuto aqui para os brasileiros. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha. Manda no grupo dos amigos do WhatsApp. Vamos começar mostrando o que ficou de fora desse ônibus, o material que tem no ônibus dos Estados Unidos que a gente não vai ter aqui. O Leonardo Ravege me explicou os motivos para não ser igual ao americano e eu concordo com ele em quase tudo. Eu vou mostrar qual é esse material que a gente não vai ter e o que eu acho em cada caso da decisão da Panini. Primeiro material que tem no gringo e que não vai ter no brasileiro, as primeiras aparições da Tropa Alpha na revista dos X-Men. Aqui eu acho que a Panini fez bem de deixar de fora, eu já vou explicar o porquê. A Tropa Alpha, para quem está caindo de paraquedas aqui e nunca ouviu falar da equipe, foi criada pelo John Byrne e introduzida nas histórias dos X-Men para enfrentar a equipe. O primeiro membro da equipe que aparece é o Guardião, em X-Men 109 de 1978, mas aqui ele foi chamado de Arma Alpha na sua primeira aparição. Ele é como se fosse um Capitão América canadense que vai aos Estados Unidos em missão para tentar levar o Wolverine, que era um ex-agente do Canadá, de volta. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi em X-Men Magneto Triunfa da Panini, em 2016. Aí aparecem os outros membros da Tropa Alpha, em X-Men 120 e 121 de 1979. Sasquatch, Xamã, Pássaro da Neve, Aurora e Estrela Polar. Quando voltavam do Japão, o avião dos X-Men é forçado a descer no aeroporto de Calgary. A Tropa Alpha tenta de novo trazer o Wolverine de volta e bate de frente com os X-Men, mas Logan consegue fugir e volta com a equipe para os Estados Unidos. Última vez que essas histórias foram publicadas no Brasil, o Guia dos Quadrinhos diz que só a X-Men 120 saiu na coleção vermelha da Salvat 87 de 2018, mas eu acho estranho, porque é uma história em duas partes. Então quem tiver me fala aí se está certo isso. De qualquer forma, a 120 e a 121 estão também aqui em Magneto Triunfa. E ainda na fase do Byrne nos X-Men, Wolverine e Noturno vão novamente ao Canadá e ajudam o Guardião, que nessa época se chamava Vindix, o Xamã e a Pássaro da Neve em uma missão para deter o monstro Wendigo. Isso acontece em X-Men 139 e 140. Última vez que essas edições foram publicadas no Brasil, coleção vermelha da Salvat 15 de 2015, a mais recente que eu tenho. X-Men Dias de um Futuro Esquecido da Panini de 2014. Por que eu acho até bom que essas histórias não saiam no ônibus? Porque elas já foram publicadas em formato americano no Brasil, algumas mais de uma vez, e vão ser publicadas de novo nas edições definitivas dos X-Men. Ia encarecer o ônibus e muita gente ia ter que pagar mais caro por histórias que já tem. Claro, isso é a minha opinião, se você queria que essas histórias saíssem no ônibus da tropa. Sem problema nenhum. Outra edição que não está no ônibus, The Incredible Hulk Annual 8 de 1979. É o Hulk versus o Sasquatch. O John Byrne coescreveu essa história com Roger Stern e ela é desenhada por Sal Buscema. A última vez que saiu no Brasil foi na coleção histórica Marvel Incrível Hulk 3 da Panini em 2018. Como saiu mais ou menos recentemente, ainda dá para achar se der uma garimpada. Também acho ok que não esteja no ônibus. E não tem ligação direta com as histórias da tropa. Machine Man 18 de 1980. Enquanto os X-Men e alguns membros da tropa enfrentavam o Wendigo no Canadá, o Sasquatch, a Aurora e o Estrela Polar enfrentam o Homem-Máquina nos Estados Unidos. Essa história, apesar de não ser escrita pelo Byrne, eu sempre tive curiosidade de ler. Ela é desenhada pelo Steve Ditko. Essa eu gostaria que estivesse no ônibus, mas como a X-Men 139 e a 140 não estão também, realmente não faz muito sentido colocar. E essa história
nunca foi publicada no Brasil. Marvel 2-in-1 83 e 84, o Coisa contra o Sasquatch e a Tropa Alpha. Outras duas histórias inéditas no Brasil e que eu tinha curiosidade de ler. Hulk 272 de 1982, Hulk contra Sasquatch e Wendigo. Essa história também já foi republicada na coleção histórica Marvel do Hulk na edição 8 de 2018. Também achei inteligente não pôr para não encarecer o ônibus. Hulk 313, é nessa história que o Hulk é trazido de volta da encruzilhada por acidente pela Tropa Alpha. Essa história foi republicada há bem pouco tempo em Hulk, a Saga da Encruzilhada da Panini de 2021. Também acho que não precisa estar no ônibus. X-Men and Alpha Flight 1 e 2 de 1985. Isso aqui é nada menos que parte das Guerras Asgardianas, em que os X-Men e a Tropa Alpha são tentados por Loki e suas artimanhas. Também saiu há pouco tempo aqui, ó, em X-Men Guerras Asgardianas da Panini em 2021. Não tem a menor necessidade de publicar de novo no ônibus. Aliás, não tem necessidade de publicar de novo em lugar nenhum. E eu acabei de saber que a Panini vai publicar isso aqui de novo dentro de A Saga dos X-Men, as edições da Tropa Alpha. Panini não precisava fazer isso, certo? A gente acabou de ter isso ano passado. Vocês vão fazer a gente comprar de novo um negócio, porque vai sair junto na mesma edição uma história dos X-Men que nunca tinha sido republicada. A gente vai ter que comprar uma revista inteira para ter de novo um negócio que a gente comprou no passado. Nada a ver. X-Men and Alpha Flight 1 e 2 de 1998. Essa minissérie saiu muito tempo depois do fim da fase do Byrne na tropa. É uma homenagem ao trabalho dele. Esse material para mim é o que tem menos necessidade de estar no ônibus. Ele foi publicado no Brasil em Grandes Heróis Marvel 65 de abril em 1999 e Marvel Team Up Annual 7 de 1984. Homem-Aranha e Tropa Alpha. Outra história inédita no Brasil que eu tinha curiosidade de ler. Então o balanço é esse, pessoal. Muita coisa que eu acho dispensável estar, outras que eu gostaria de ler, mas o filé mesmo é a fase do Byrne, que basicamente é o que tem no ônibus da Panini. Eu vou mostrar agora o que tem no ônibus. Então a decisão é sua. Você acha melhor um ônibus mais enxuto só com o material do Byrne ou com todos esses extras que não vão estar, que ia ficar com muito mais coisa, mas ia ficar bem mais caro? É só você tomar aí a sua decisão. Vamos lá para o material que está no ônibus e vamos começar, claro, pela Alpha Flight 1 de 1983. Após algumas aparições em outras revistas, finalmente resolveram convencer o John Byrne a escrever e desenhar uma revista solo da tropa. Aqui o governo tinha retirado o apoio financeiro que dava para a Tropa Alpha, mas uma das grandes feras do Ártico, Tundra, ressurge e Heather Hudson, a esposa do Guardião, decide convocar a tropa para ajudar. E ela promove 2 recrutas que eram da Tropa Beta, uma equipe preparatória, para a Tropa Alpha. Esses 2 são o Pigmeu e a Marina. A equipe consegue derrotar Tundra e decide continuar unida, mesmo sem o dinheiro do governo. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi na coleção vermelha da Salvat 87 também. A mais recente que eu tenho é essa aqui, os maiores clássicos da Tropa Alpha 1 da Panini de 2008. Alpha Flight 2, Marina, a menina anfíbia, novo membro da equipe, ataca o Pigmeu mortalmente sem motivo aparente e foge para o fundo do mar. O resto da tropa precisa descobrir os segredos da misteriosa garota, publicada pela última vez na Salvat 87 também. Alpha Flight 3, a tropa descobre que Marina é membro de uma terrível raça alienígena. Ela é capturada pelo Mestre do Mundo, um homem da antiguidade que teve acesso à tecnologia da nave da raça da Marina e permaneceu vivo por milênios. Publicada por último nessa mesma edição. Alpha Flight 4, final desse arco da Marina. Namor e Mulher Invisível se unem à batalha contra o Mestre do Mundo. Marina decide ficar com o Príncipe Submarino e diz adeus à Tropa Alpha. História publicada pela última vez no segundo ônibus do Quarteto Fantástico por John Byrne, da Panini, de 2021. Alpha Flight 5, começa aqui uma série de histórias solo com cada um dos membros da tropa. Aqui, o Pigmeu está se recuperando no hospital quando presencia um crime. Última vez que a história foi publicada no Brasil, Salvat Vermelho 87 também.
Alpha Flight 6 de 1984, a icônica história em que Pássaro da Neve enfrenta outra grande fera, Colomac, que gera uma nevasca. O Byrne fez o confronto acontecer em vários quadrinhos totalmente brancos, sem nada desenhado, só com balões de texto e onomatopeias. Saiu pela última vez aqui também. Alpha Flight 7, história solo de Aurora Estrela Polar. Um antigo amigo e amante do Jean Paul, embora isso só pudesse ser insinuado na época, é morto pelo vilão Ernest St. Ives, um homem que não podia morrer e que matava qualquer um apenas ao tocá-lo. Publicada pela última vez nos maiores clássicos da Tropa Alpha 2 da Panini, em 2009. Alpha Flight 8, segunda parte da história da Aurora Estrela Polar. Junta-se ao confronto contra St. Ives, uma misteriosa heroína chamada Nemesis, publicada nos maiores clássicos 2 também. Alpha Flight 9, história solo do Sasquatch. O Coisa aparece em uma base do norte do Canadá em que Walter Lankowski estava, mas tem algo muito errado aí. Saiu pela última vez aqui também. Alpha Flight 10, parte final da história do Sasquatch. O Coisa falso era na verdade o Super Skrull. Sasquatch o enfrenta, mas perde o controle sobre sua natureza bestial. Saiu aqui também. Alpha Flight 11, começa o principal arco da Tropa Alpha. O Guardião muda para os Estados Unidos por uma oferta de trabalho, mas percebe que isso é só um plano para acabar com ele. Saiu aqui também pela última vez. Alpha Flight 12, Jerry Jackson, um inimigo do passado de James MacDonald Hudson, arma um plano para matá-lo. Ele reúne membros das tropas Gama e Beta e forma a Tropa Ômega. A Tropa Alpha vem para os Estados Unidos para ajudar o Guardião. No fim da batalha, a roupa do Guardião entra em curto-circuito e explode. O líder da Tropa Alpha está morto. Saiu aqui também. Agora começa o principal tesouro desse ônibus, que são as histórias que a Panini nunca tinha publicado. Até hoje, além dos formatinhos da Abril, eu tinha esses encadernados gringos aqui, ó, para ter toda essa fase com qualidade. Alpha Flight 13, após o funeral de Hudson, Heather decide manter a Tropa Alpha viva. A última vez que essa história saiu no Brasil foi em Marvel Saga 5 da Abril, de 1992. Alpha Flight 14, uma criatura marinha fere Heather e Pigmeu convoca Marina para tentar descobrir se seria outro da sua raça que teria sobrevivido. Publicada no Brasil em Super Aventuras Marvel 60, de 1987. Alpha Flight 15, Marina é dominada novamente por sua natureza violenta e Namor chega para ajudar. A gente vê que quem está por trás disso é novamente o Mestre do Mundo. Publicada no Brasil em Super Aventuras Marvel 63, de 1987. Alpha Flight 16, Pigmeu e Namor em seu confronto final contra o Mestre do Mundo. Wolverine vem visitar Heather no hospital. Publicada em Super Aventuras Marvel 64. Alpha Flight 17, aqui é contada de novo em flashback a primeira aparição do Guardião, agora sob o ponto de vista dele, não dos X-Men. São usadas algumas páginas originais de X-Men 109. O Byrne usou isso como recurso porque ele estava atrasado na entrega das artes. Também nessa edição, Walter Lankowski, por preconceito, submete a Aurora a um experimento que deixaria impossível que se detectasse que ela é uma mutante. Essa história foi picotada pela Abril em várias edições. Uma parte dela saiu pela última vez em Marvel Saga 5 também, e outras partes só saíram em Super Aventuras Marvel 65 e 67, de 1987 e 1988. Alpha Flight 18, de 1985, Xamã e sua filha Elizabeth presenciam a vinda de outra grande fera à Terra, publicada em Sam 65 também. Alpha Flight 19, Xamã, Elizabeth, Pigmeu e Pássaro da Neve vão ao passado para evitar a chegada da grande fera Ranak. Elizabeth é profetizada como sendo a escolhida para usar uma tiara mística e se torna a Talismã, uma criatura de poder mágico maior até que o do seu pai. Publicada em Super Aventuras Marvel 66, de 1987. Alpha Flight 20, Aurora, agora com seus poderes alterados pelo experimento de Lankowski, surge com um novo visual. Walter e Jeanne-Marie chegam a um castelo antigo que pertence à família de Lankowski e que poderia ser uma nova base para a equipe.
Mas eles são atacados por uma mulher chamada Lírio Dourado e o Walter é transformado em uma estátua de ouro. Nessa história, o Burn usa o mesmo recurso que ele usou naquela história da Pássaro da Neve, mas agora com balões todos negros, quando Aurora fica presa em um quarto escuro. História publicada em Sam 67 também. Alpha Flight 21, Lírio Dourado conta que seu passado está vinculado ao do vilão Diablo. Walter consegue se livrar se transformando em Sasquatch e salva Aurora. História publicada em Super Aventuras Marvel 68 de 1988. Alpha Flight 22, Aurora tem problemas com sua dupla personalidade e foge de Lankowski. Ela vai ao encontro de seu irmão Jean Paul e ele a leva para um velho circo, onde os dois são atacados por uma mulher gigantesca chamada Pérola Rosa. Jean-Marie descobre que Estrela Polar tinha feito parte de um grupo terrorista e corta relações com o irmão de novo. Em Vancouver, Heather vê James Hudson vivo andando na rua e se desespera. Essa é a única história da fase do Burn que está inédita no Brasil, nem a Abril publicou. Alpha Flight 23, aqui começa outro dos arcos sensacionais da Tropa Alpha. Pássaro da Neve descobre que o Sasquatch era outra das grandes feras encarnadas no corpo de Lankowski. Ela então se transforma em um Sasquatch branco, enfrenta a fera chamada Tanarak e arranca seu coração. O resto da tropa fica atônita ao ver Naria matar um dos seus colegas de equipe, mas ela explica que só matou a fera, que a alma de Walter Lankowski ainda pode ser resgatada. Essa história saiu no Brasil em Super Aventuras Marvel 73 de 1988 e eu contei ela no Assistindo HQ. Se você quer ver ela dramatizada com atores, clica nesse card aqui. Alpha Flight 24, história com o dobro de páginas. A tropa vai para outra dimensão, o Reino das Feras, para resgatar a alma de Walter Lankowski. Eles conseguem, mas o corpo de Walter acaba se desfazendo. Xamã vê como opção armazenar a alma no corpo robótico do Box, um ex-membro da tropa Beta. A Abril dividiu essa história em duas revistas, Super Aventuras Marvel 74 e 75. E eu também contei ela no Assistindo HQ. Alpha Flight 25, o Guardião reaparece vivo. Ele diz que não morreu quando seu traje explodiu e sim foi transportado no tempo e espaço até uma lua de Júpiter. Lá foi ajudado por uma raça alienígena, entrou em hibernação e foi enviado de volta até o tempo presente. Apesar da história hiperfantasiosa, a tropa, que já estava acostumada com esse tipo de maluquice, fica feliz de ter seu líder de volta. História publicada em Sam 75 também. Alpha Flight 26 tem início o último arco da tropa pelas mãos do Burn e outro dos mais legais da equipe. A Tropa Ômega ressurge no West Edmonton Mall, o maior shopping center do mundo na época. Guardião, Pigmeu e Talismã vão para lá investigar, mas são derrotados pelos Ômega e seu misterioso líder. Heather também vai para lá e descobre que a volta do Guardião era uma farsa. Ele era, na verdade, o androide Delphine Courtney, construído por Jerry Jackson para destruir a Tropa Alpha. Essa história foi publicada no Brasil em Grandes Heróis Marvel 21 de abril de 1988 e eu contei ela também no Assistindo HQ. Ficou bem legal. Alpha Flight 27, o resto da tropa vem resgatar a equipe. O falso guardião, sem querer, liberta um vórtice extradimensional no shopping que aprisiona quase todos os heróis. Xamã ordena que Talismã entre no vórtice, pois só ela teria poder para fazer o vórtice retroceder. Xamã promete que vai puxar ela para fora no momento certo, mas o Delphine aprisiona Pássaro da Neve. Xamã salva Pássaro da Neve, mas isso toma tempo e o vórtice engole Talismã após ela conseguir libertar o resto da tropa. Xamã se desespera e acha que a sua filha se foi para sempre. Essa história também foi publicada na GHM 21 e eu também fiz Assistindo HQ dela. Aí no ônibus brasileiro vai ter algumas páginas, se for igual ao meu encadernado gringo aqui, são 2,5 páginas tiradas da revista Secret Wars 2-4, em que o Beyonder aparece lá no shopping e intervém no conflito da Tropa Alpha com a Tropa Ômega. São páginas da minissérie Guerras Secretas 2 relacionadas à próxima história. Essas páginas estão inéditas no Brasil, porque a história da tropa foi publicada aqui bem antes dessa saga, então a Abril simplesmente apagou a participação do Beyonder na história. E Alpha Flight 28, a última história escrita e desenhada por John Byrne na mensal da tropa.
A tropa Ômega foge, mas Madison Jeffries, um mutante com o poder de moldar metal, ex-membro da tropa Gama, surge para ajudar a tropa Alpha e destrói Delphine Courtney. O Beyonder usa seu poder para salvar Talismã de dentro do vórtice. Ela fica revoltada por seu pai não ter cumprido sua promessa, dá um soco na cara do xamã e deixa a tropa Alpha. Roger Box, criador do robô Box, encontra um corpo em outra dimensão que poderia ser o novo corpo de Walter Lankowski. Mas quando ele traz esse corpo para a Terra, vê que é o Hulk, que estava preso na encruzilhada. Essa história tinha saído no GHM 21 e eu fiz assistindo a HQ também. No ônibus tem também a Alpha Flight 29, já com a nova equipe criativa, Bill Mantlo e Mike Mignola, em que a tropa Alpha bate de frente com o Hulk. O monstrão verde destroça a equipe e segue saltando sem destino, mas a tropa, mesmo abalada, decide permanecer unida. Essa história foi republicada há pouco tempo também, em Hulk na Encruzilhada. Pessoal, é isso. Importante dizer que nos primeiros números da revista Alpha Flight tem histórias curtas contando as origens da tropa Alpha, que também, lógico, vão estar no ônibus. Quem me conhece sabe, eu acho esse material da tropa Alpha, depois dos X-Men do Claremont e do Byrne, o melhor material que eu já li da Marvel, principalmente esses 3 arcos: Morte do Guardião, Morte do Sasquatch e Retorno do Falso Guardião. Eu recomendo demais esse ônibus. Pessoal, por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem a HQ que eu li e o filme que eu vi, Pantera Negra, Wakanda para Sempre. O filme que vai introduzir o namoro no cinema. Será que salva a lavoura da Marvel esse ano? Depois tem primeiras aparições X-Men, assistindo a HQ X-Men e Novos Titãs. E no próximo Tudo o que você precisa saber, a saga dos X-Men, preview das edições 7 e 8 da coleção. Até lá!